Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta, satisfação gigante poder ter os amigos aqui em mais esse vídeo do São Paulo Raiz, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Que satisfação e que prazer, agora com o futebol definitivamente pegando, né? O futebol voltando, esse futebol que nós estamos aguardando aí há tanto tempo, depois daquela última vitória já com o Morumbi vazio contra o Santos Futebol Clube. O São Paulo, de alguma maneira, aí voltando, como eu falei, né, o futebol como um todo retornando. Claro, retornando sem a torcida, né, retornando com os times aí parados já há algum tempo, mas enfim, uma hora ou outra tinha que voltar e vai ser dessa maneira que o futebol volta. As preocupações? Sim, a gente tem algumas preocupações, como eu coloquei no vídeo passado para vocês, a questão dos salários, né, cortados dos jogadores, tem a parte física para ser retomada em campo, né? Tem aquela incógnita, né? Aquela interrogação que fala, pô, mas será que o São Paulo, que estava começando a jogar um futebol interessante, começando além de jogar o futebol, fazer gol, que era o mais importante também, né? Como é que vem agora? Como é que o time se situa? Como é que o time se posiciona a partir de agora? Enfim, tudo ainda é uma grande interrogação. Claro, a gente exige, é o mínimo que a torcida pode fazer, o torcedor tricolor pode fazer, que a gente volte voando. A gente precisa voltar voando, o São Paulo precisa se fixar e quem sabe a gente já ganha aí o Campeonato Paulista e começa a enxergar novos horizontes, principalmente dentro do gramado, nessas próximas competições, né? O Campeonato Paulista volta agora no dia 22, o São Paulo já enfrenta o Red Bull Bragantino, né? Aí nós vamos ter também a Copa do Brasil no dia 9 de agosto, vamos ter, 9 de agosto o Campeonato Brasileiro, no dia 26 de agosto a Copa do Brasil e no dia 15 de setembro a Libertadores de América. Torneios que vão se estender aí até o ano de 2021. Legal, vamos seguir em frente, final do ano, Natal, Ano Novo, a gente torcendo aí, comprando camisa com a bandeira e torcendo, é claro, para o São Paulo poder reeditar, né, grandes momentos da sua história. Isso é muito importante, sempre importante a gente ressaltar isso. Lembrando os amigos que nós estamos lá no Instagram também, Instagram/SãoPauloRaiz.Rony, com muita história do São Paulo Futebol Clube, muita foto legal, vocês vão adorar. O pessoal que está passando lá já está dando um retorno muito legal, né? Falando, pô, que legal as fotos, que legal as histórias contadas, enfim, a gente quer muito que você também conheça essa página lá do Instagram. Programação sensacional pelo Instagram nessa semana que vai entrar agora, hein? Terça-feira, Renato número 8, grande Renato, ponta de lança dos anos 80, jogador de seleção brasileira, jogador que veio do Guarani, campeão brasileiro 78, o Renato que fez história e marcou presença no Tricolor do Morumbi, vai estar comigo na live às 20h30 pelo Instagram. Ok? Quinta-feira, Oscar, gigante Oscar, o zagueiro Oscar da dupla Oscar e Dario Pereira também vai estar comigo para a gente falar bastante daqueles tempos gigantes do São Paulo Futebol Clube nos anos 80, aquele timaço que o São Paulo montou, né? Então nós vamos ter Renato na terça, Oscar na quinta às 20h30 e no sábado, cara, tem lançamento de camisa nova do nosso querido Edu Schwartz. No sábado, 16 horas, o ídolo da década de 60. Quem será o ídolo da década de 60? Já vai colocando aí, vai dando seus palpites. Quem lembra da história do São Paulo desse período? Quem não lembra, dá uma pesquisadinha lá que vai, com certeza também, fazer a sua opção pelo grande jogador que nós vamos homenagear com a camisa redesenhada pelo Edu Schwartz, né? O Edu que redesenha camisas maravilhosas, que tem encantado aí toda a web, já fizemos, né? Eu faço a parte da história, o São Paulo Raiz está junto nessa coleção e o Edu faz os desenhos da camisa, tá? Nessa coleção As Tuas Glórias Vêm do Passado. Portanto, nós fizemos já do Leônidas da Silva, o ídolo dos anos 40, fizemos agora, lançado há quase uma semana atrás, do grande José Poi, ídolo dos anos 60, perdão, dos anos 50, e agora dos anos 60, você vai escolher, né? Você vai adivinhar, na verdade, porque já está escolhido,
quem vai ser esse cara. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão acertar aí na dica, né? Mas é assim, gente, pelo Instagram, tá ok? Terça live, quinta live, sábado lançamento da camisa. Pois bem, o São Paulo volta, já tá treinando, fica aquela expectativa. Essa semana já cogitou-se na presença do Everton no lugar do Antony. Algum tempo atrás a gente já discutia isso, né? Que as opções eram as mais variadas possíveis e era muito provável que, para não mexer muito no esquema, o Diniz fosse aproveitar o canhoto daquele lado direito. Era muito provável que isso acontecesse. Ele criou uma maneira de jogar e ele entende que tem que ter esse cara do pé trocado do lado direito. E o cara do pé trocado do lado direito ou era o Elinho, que está com desconforto muscular, está desconfortado o Elinho, ou o Everton, basicamente, né? O Everton ponta esquerda, o Everton que há muito tempo não joga bola. Eu estive no Morumbi, acho que foi na última partida que o Everton jogou, e jogou bem pelo São Paulo, vinha numa fase até interessante, que foi aquele jogo com o Ceará no Morumbi, no inverno de 2018, acho que foi. Meu Deus do céu, o tempo voou, né? E o Everton, uma partida que o São Paulo ganhou do Ceará, o São Paulo que disputava lá a liderança no time do Diego Aguirre. O São Paulo ganhou de 1-0, gol do Bruno Pérez no segundo tempo, Morumbi lotado, um frio danado naquele Morumbi naquele dia. Meu irmão Fernando Benincasa junto com a gente, Julião também estava junto com a gente, Paulinho, o professor Bressani estava com a gente, toda a galera, os amigos estavam lá nesse dia. E o Everton se contundiu, né? E depois tentou voltar, não voltou, enfim, até hoje o Everton não tem jogado nada. Fechando o parêntese, o nosso querido Fernando Diniz deve fazer essa opção pelo Everton desse lado. A gente torce para acertar. É o mínimo que a gente tem a fazer, é torcer para o Everton acertar, o time praticamente o mesmo, né? Algumas mudanças, algumas alterações aí no elenco que possivelmente não afetem nada. Anderson Martins de partida. Eu, sinceramente, eu sempre fui um crítico do futebol do Anderson Martins, né? Um jogador tudo bem esforçado, um bom profissional, não se discute isso. Só que tecnicamente, infelizmente para mim, né, acabava comprometendo muito mais do que ajudando. Um jogador até certo ponto lento, né, difícil na recuperação quando precisava correr atrás do atacante. O São Paulo tomou gol de cabeça quando ele estava na área. Enfim, eu não vou nem ficar falando, já que ele vai embora, que siga o caminho dele, né, e que construa aí uma carreira boa, que no São Paulo com certeza não aconteceu, não se firmou. Para ter jogadores assim, eu prefiro usar base. Eu prefiro colocar um moleque lá de vez em quando. O Bruno Pérez, o Bruno Alves e o Arboleda estão muito bem, então de vez em quando eu boto um moleque lá para jogar, né? O Valse está voltando, tomara que volte bem, é um grande zagueiro, um menino muito bom, e assim a gente vai caminhando com o que dá, porque o dinheiro, meu amigo, para trazer jogador, você pode esquecer que tão cedo não vem. O Trellis também está falando. Estão falando do Trellis sair para o Atlético Goianiense. Eu acho interessante isso, né? O Everton Felipe voltou para o São Paulo porque o Cruzeiro não estava pagando, né, para o São Paulo o salário que o São Paulo pagava para ele jogar no Cruzeiro. Não me pergunte, não peça para explicar. Não pede para explicar porque realmente, né, é uma operação fantástica. Quando ele foi para o Cruzeiro, ele não aceitou que o Cruzeiro pagasse o salário dele, porque ele ficou preocupado em não receber. Jogar bola não precisa, mas receber salário precisa, né? É bem o caso do Everton Felipe. Pois bem, o Cruzeiro não pagou, o São Paulo pagou o salário para ele, e o Cruzeiro não pagou para o São Paulo. Ou seja, o São Paulo tomou um calote, ele foi para lá, também não jogou, normal. Ele foi para o Atlético do Paraná, também não jogou, ele esteve no São Paulo, também não jogou. A gente comprou gato por lebre, né? A gente comprou gato por lebre. Então, realmente é triste, né? Mais esse caso aí que atormenta a gente. Pois bem, o Trellis, o pessoal, não, empresta o cara de volta, empresta o cara de volta. Gente, não é assim, gente. Não é empresta o cara de volta. Vai emprestar, mas nós vamos pagar salário. Então, assim, é complicado, né? Coisas mal feitas, né? Incompetência reinando. E essas situações toda hora à tona no São Paulo. Agora é a vez do Trellis. Eu quero ficar para ajudar, eu quero ter uma oportunidade. Trellis, você foi no Inter, você não jogou, Pô, meu, sabe? Também tem umas coisas que não dá, cara. A gente fica muito facinho
para aceitar esse nível de jogador que vem. E não adianta a gente ficar torcendo para dar certo. A gente exige que dê certo. Porque veste a camisa do São Paulo, cara, tem que dar certo. Essa semana entrevistei o Sidney, o nosso ponto esquerda gigante dos anos 80, campeão paulista 85 com o Cilinho, campeão brasileiro 86 com o seu Pepe, né? E o Sidney falava muito disso. Tem muito jogador hoje, o termo que ele usa, abre aspas, balão apagado, né? O cara não sobe, rapaz. É impressionante a facilidade com que a gente tem de trazer esse tipo de jogador para o nosso elenco, que acaba não produzindo absolutamente nada. E o Trellis foi outro engano, também outro engodo, cavalo de Troia no Morumbi, né? E agora deve ser emprestado para alguém aí, logicamente que nós vamos pagar o salário, porque alguém não vai pagar. É assim que funciona no São Paulo, infelizmente, né? Uma coisa repetitiva, fica até chato a gente falar. E Suri, nas costas da camisa do tricolor até o final do ano, o valor aí, revelaram o valor, depois disseram que não era esse, não foi revelado, eu não vou falar em número, porque até eu ter certeza disso daí, cada um fala uma coisa, né? Mas o São Paulo conseguiu aí um patrocínio até o final do ano, meu pai do céu, né? A camisa que tem mais patrocínio do que outra coisa. Mas enfim, são os tempos que a gente vive, né? São os tempos que a gente vive. O São Paulo, a marca do São Paulo ficou aí, acabou ficando desvalorizada por força dessa incompetência toda aí que a gente vem vivendo nesses últimos anos. E os caras ofereceram lá, o São Paulo falou, vamos nessa. Nessa hora, né? Cavalo, como é que é? Cavalo dado não se olha os dentes, né? Então os caras vieram aí, meu amigo, é tanto, acertaram e vão estar na nossa camisa na próxima, já na próxima partida, né? No dia 22 de julho, 18 horas, contra o Red Bull Bragantino. Pois bem, uma coisa muito legal, gente, uma coisa muito importante, sempre de ser lembrada, é dia 13 de julho, 15 anos do Tri da Libertadores, que maravilha, só nós temos um Tri de Libertadores aqui no Brasil, gente. Eu costumo falar, o pessoal às vezes fala para mim, Rony, mas isso é soberba, tal. Não é questão de soberba, gente. O São Paulo tem, né, os títulos mais importantes conquistados no Brasil, em quantidade maior do que os outros têm. O que nós vamos fazer, né? Tudo bem, o Santos teve 2 nos anos 60, depois o Muricy foi campeão com o Santos recentemente, são 3 Libertadores, mas aí o São Paulo potencializa essa terceira Libertadores com a conquista do Mundial. Eu estou dizendo nesse sentido, né? Então, assim, é sempre importante a gente destacar isso, né? Porque o São Paulo tem essa amplitude, essa grandiosidade, mesmo sendo o mais novo de todos esses clubes, né? Então, tudo bem, o Santos tem 3 Libertadores, mas o São Paulo ganhou aí o terceiro Mundial, coisa que o Santos, por sinal, não tem, né? Então, assim, mas o São Paulo não tem Copa do Brasil. Tá bom, cara, o São Paulo não tem Copa do Brasil também porque ficou um monte de Copa do Brasil sem disputar, porque estava disputando Libertadores. Então, assim, sabe, há umas discussões também que penso que não caibam muito. Mas, enfim, ao futebol, cada um discute aquilo que bem entenda. 15 anos daquela maravilhosa Libertadores que o São Paulo disputou, né? Vale lembrar a eliminação do Palmeiras. A gente elimina o Palmeiras de todas as Libertadores que a gente se encontra. A gente elimina aquele gol maravilhoso do Cicinho lá no Parque Antártico, um gol de canhota no ângulo do Marcão. Até hoje o Marcão tá procurando aquela bola, né? Eu e meu irmão Fernando Benincasa conversamos com o Cicinho sobre isso. É uma das maiores alegrias que o Cicinho tem no futebol, é justamente aquele gol. Depois o São Paulo bate de novo no Palmeiras no Morumbi, nós estávamos lá nesse jogo, é claro. Aí o São Paulo faz aquelas 2 partidas maravilhosas com o River Plate, né? E vai para a final com o Atlético do Paraná, Luiz de 1-0 lá, um gol contra, 1-1, vem para o Morumbi, é aquele sacode que nós demos, São Paulo tricampeão da Libertadores. Aonde você estava e assistiu essa partida do São Paulo, é sempre bom lembrar, né? Portanto, parabéns São Paulo Futebol Clube, né? Nesses momentos aí que a gente retoma o futebol, é sempre bom lembrar dessas tais glórias que vêm do passado, que não é viver no passado. É importante a gente buscar sempre essa memória, sempre essa glória, sempre essas conquistas. Por quê? Porque elas podem servir, servem e devem servir de exemplo para aquilo que se constrói hoje. Legal, meus amigos? Muito bom ter vocês. Repito, semana de ouro no Instagram do São Paulo Raiz.Rony, né? Renato na terça, Oscar
Bernardes na quinta-feira e sábado lançamento de camisa. Pois bem, tamo junto, contamos com vocês todos, apareçam por lá e avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, grande abraço, gente.